tecnologia microscópica chegou de vez à odontologia. Com ela, avanços significativos nos tratamentos. Hoje é possível ver o que não se via antes. A odontologia agora está para além do olho humano. Com a chegada da microscopia, né, todos esses artefatos que a gente usa para diagnóstico, né, os artefatos já usados há muito tempo, como o espelho, o instrumental clínico, o explorador, eles continuam sendo utilizados. Mas a microscopia veio para dar algo mais, para magnificar, para explorar ainda mais, tanto na parte de diagnóstico, como na parte do tratamento em si, o desenrolar do tratamento. Qual é a grande vantagem desse equipamento? Primeiro que ela tem uma luz de xenon que magnifica, né, assim, nos dá uma potência muito grande, não deixando sombra durante a captura dessa imagem. Essa é uma forma de você passar para o seu paciente aquilo que vai ser realizado. É diferente de quando você simplesmente diz, olha, você tem isso, você tem aquilo. Não, com a microscopia e a fotografia ao lado dela, você faz o diagnóstico e vai para uma televisão, vai para um computador e vai mostrar, você tem isso aqui. Então, é uma forma de ver o que realmente você tem, um diagnóstico mais preciso. Doutor Adriano, como é que as lentes, né, assim, que elas têm hoje alta tecnologia, elas contribuem, né, para o diagnóstico e também no tratamento odontológico? Algumas especialidades como a periodontia, né, que é aquele de limpar a raiz do dente, a gengiva, o canal, né, que é a endodontia, a gente trabalha muito com o tato. Hoje, com a microscopia, você continua usando o tato, mas você tem um amparo científico maior, né? Hoje também nós temos os tomógrafos, mas nem toda clínica, isso é uma falha ainda no Brasil. Hoje, tudo que você quer fazer de tomografia, de radiologia mais específica, você acaba terceirizando para essas clínicas radiológicas. A tendência do mercado é começar as suas próprias clínicas terem como elemento da clínica um tomógrafo, um aparelho para fazer radiografia panorâmica. Às vezes esse mesmo aparelho faz tudo isso. Aqueles exames que a gente faz de cefalometria, né, para kits ortodônticos, a tendência também, o americano já tem demais isso, né? Então, é uma clínica multi, né, que já tem todas essas áreas. Todas essas áreas de tecnologia. Exatamente. Doutor Adriano, como é que o microscópio é usado na prática, né? Você está mostrando aí. Vamos lá, a gente tem alguns casos clínicos aqui para mostrar, são casos aqui da clínica. Então, por exemplo, esse paciente, ele nos chegou reclamando que assim, já vinha de alguns tratamentos, estava sempre com a gengiva sangrante, era a reclamação principal dele, mas aqui olhar com esse nível de magnificação é muito fácil dizer, ele está escovando mal. Mas quando você olha a olho nu, você não consegue ver isso aqui. Tá? Se a gente passar essa imagem aqui, você vai ver o antes, como ele era, cheio de matéria alba, de placa bacteriana, e após aqui, isso aqui foi assim que terminou a higienização dele, a limpeza. O microscópio ele aumenta até em quantos por cento a imagem? Ele vai de 3 vezes, né, que é o menor aumento dele, a 23 vezes. Detalhe importante a gente falar que, assim, que é um aumento real, porque às vezes a gente vê algumas lupas e alguns microscópios dizendo, aumenta X. O aumento do microscópio Zeiss, quando ele fala em 3x, 8x, 13x, 18x e 23x, é um aumento verdadeiro. Essa é a imagem do canal. Tá? Eu estou aqui provavelmente com 8 vezes ou 13 vezes de aumento. E esse dente aqui, ele já tinha tratado esse conduto, e esse terceiro conduto aqui tinha um conduto acessório. Quando a gente leva para um outro aumento, está lá no fundo do dente. Aqui é a gutta-percha que está fechando, mostrando que realmente ele não tem nenhum conduto acessório. Então, o microscópio realmente ele é um grande diferencial nas diversas áreas, não é só nessas duas que eu mostrei, não. Vamos mostrar algumas imagens mais. Aqui, por exemplo, fraturas. É muito comum chegar paciente ao consultório reclamando, meu dente está doendo, mas ele não apresenta lesão nenhuma, ele não tem cárie, às vezes é um dente já tratado canal, que você vê que radiograficamente o canal está bem tratado. Quando você leva para o microscópio, você consegue realmente ver que ele tem uma pequena trinca, que é o motivo daquela dor. Um caso como esse, né, doutor? Não diria uma infiltração, é uma dor porque há pequenos movimentos da fratura quando ele toca, quando ele mastilha, certo? Então um caso como esse não, é um caso de uma fratura característica, ele tem um sangramento e tudo, eu não preciso de microscópio para ver. Mas vou mostrar aqui um caso rapidamente para você entender. Esse paciente chegou com dor, aqui eu estou com 3 vezes de aumento, você jamais vai dizer que esse dente tem alguma coisa, que sim, está com uma restauração que foi removida, o dente dele já tinha sido tratado canal, mas já vinha de outros exames e todo mundo dizia, não tem nada nesse dente. Na hora que a gente aumenta para 13 vezes, você começa a ver uma linha bem aqui. Você vê isso aqui? Vejo, estou vendo. Vamos agora para 23 vezes. Aqui dá 30. Nossa, como é delicado, né? É muito delicado. Você vê que o resto da fotografia, isso é uma fotografia, a gente captura as imagens com o microscópio, isso é importante. Não adianta só você
ver a imagem e não ter como passar para o paciente. Hoje o paciente, ele chega, ele confia no seu trabalho, ele às vezes vem de indicação, às vezes não, mas ele quer ver realmente o que vai estar sendo diagnosticado e como vai ser tratado. E o paciente acompanha todo esse processo. Acompanha todo esse processo. Quando você tem uma imagem dessa e mostra, olha, é isso aqui que está acontecendo, aí sim, ele diz, realmente agora se bateu o diagnóstico. Esse outro caso aqui, Roberta, é um caso em que a paciente reclamava desses 2 dentes dela, que não condizia com a cor dos outros, com a forma dos outros, e ela queria fazer uma lente de contato, porque se fala tanto hoje na lente de contato que ela queria mudar a forma, a cor, vamos fazer. Então qual é a definição da lente de contato? Ela não tem nenhum desgaste. Para o microscópio é show, porque é uma forma minimamente invasiva, uma odontologia conservadora. Mas nesse momento você pode se perder. Você chega para fazer a cimentação da lente de contato, que é o que a gente está fazendo agora, está até um pouco distorcida a imagem, mas você vê que eu estou tirando o excesso de cimento que provavelmente, certamente não seria visto olho nu. Tá? E esse excesso de material ia trazer uma sequela a longo prazo. São sobras de material, né? Sobra de material cimentante. Caso ele ficasse em excesso, ele ia se manifestar com inflamação gengival, com sangramento gengival, com a gengivite no futuro. Então a gente pode perder um trabalho, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, por pequenos detalhes. E aqui é o resultado final. Você vê que fica uma gengiva bem saudável, aquele dente é um pouquinho mais posicionado para trás. Ficou perfeito. Voltando para a odontologia minimamente invasiva. Um caso como esse é um caso em que a paciente já tinha uma restauração, que estava mal adaptada, mas onde é que a microscopia entra nesse momento? Ela entra da seguinte forma: se eu vou tirar essa restauração e eu não tenho microscópio, certamente eu vou tirar algo de dente, porque é muito parecido. Aqui eu estou vendo bem diferente o branco do dente e o branco ligeiramente amarelado da resina, porque eu estou com uma luz extremamente potente, que é um xenon, que nos faz magnificado, que nos faz distinguir muito bem o que é dente e o que é resina. Mas muitas vezes, num ato desse, sem microscopia, você acaba consumindo dente. E aí eu deixo para lá aquela tão falada odontologia conservadora, que é o que se busca tanto hoje. Odontologia hoje, gente, tem que ter tecnologia aliada, porque senão funcionar funciona, mas não tão bem e não tanto assim, com tantos detalhes e tantos cuidados, né, doutor Adriano? Isso aí. Doutor Adriano, muito obrigada por receber na sua clínica, muito obrigada e espero de casa você tenha gostado também.